Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o box de A Torre Negra. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me conte aqui qual o último livro de Stephen King você leu. Fala aqui pra mim nos comentários. Estamos sumidos há 2 semanas porque fui viajar com a família e aí a primeira semana eu estava em viagem, não consegui gravar, apesar de ter levado meus apetrechos pra lá, não consegui gravar o vídeo. E na semana seguinte tinha chegado um dia antes e não tinha a menor condição de gravar para vocês daí, mas voltamos agora, vou tentar manter essa sequência de um vídeo por semana aqui no nosso canal, provavelmente no começo do ano que vem a gente volte com as lives também, então não nos abandone. E uma das coisas que eu comprei durante essa viagem, quando cheguei e estava aqui, foi a box da Torre Negra, o novo box, lançamento da editora Suma. E eu vou falar com vocês sobre esse box, vou abrir ele aqui para vocês, vamos ver as capas e tudo mais. Vou falar também um pouquinho sobre a minha história com a Torre Negra, tá? Porque eu já tive todos os livros, ainda tenho eles, não estão mais aqui na casa que a gente está morando no momento, mas vou falar sobre isso, sobre porque eu comprei e sobre o novo projeto envolvendo estes livrinhos, tá? Então bora lá. Vou começar tirando o papel aqui, inclusive eu comprei pela Amazon, tá? E chegou desse jeito aqui, não gostei, abri reclamação lá na Amazon também, porque veio todo esculhambado aqui, veio todo aberto, apesar de não fazer muita diferença, tá? Então vamos tirar o plástico, vou mostrar para vocês primeiro a box, que tá muito bonita, tá? Ficou bem bonita mesmo a arte em volta dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês, começa com isso aqui, muito bonito. Segue a ilustração aqui com o pistoleiro e viemos para o outro lado também. Eu já comprei todos os livros da Torre Negra uma vez, tá? Isso há muitos anos. Meu começo da história apaixonante com Stephen King foi com uma experiência ruim, tá? O primeiro livro que eu li dele foi A Autoestrada. Depois de ler, tive uma dificuldade muito grande de acreditar que o Stephen King era tão bom como as pessoas diziam. Numa feira do livro em Porto Alegre, alguns anos depois, vi o livro com a capa remetendo ao assassinato do JFK. Resolvi comprar o livro porque a história do JFK é uma história que me deslumbra, assim. Gosto de saber sobre as teorias de conspiração envolvendo ela. Comprei mesmo sabendo que era de Stephen King, um cara que até então eu não gostava. Me apaixonei pelo livro, e depois fui ler It, me apaixonei mais ainda, e aí eu disse, cara, tem alguma coisa nesse escritor aí que é diferente. E aí comprei todos os livros da série da Torre Negra e fui começar a ler. Mas já no primeiro, Pistoleiro, eu não gostei, e aí eu fui para outros caminhos e nunca mais peguei aqueles livros de novo. O que mudou de lá para agora? Eu entendo sobre Stephen King, eu conheço a escrita dele, eu sei o que ele quer fazer agora, mais de 60 livros depois, então eu acho que eu estou num momento para ler Stephen King muito diferente. Teve lançamento, sou muito propenso a pegar coisas em lançamento, é o estilo de livro que eu gosto, né? Saiu o livro novo, eu vou lá pegar, comprar para ler para vocês, para trazer minha opinião aqui lá no Instagram. E quis essa box nova, uma edição nova, coisas mais bonitas aí, bem mais bonitas do que a primeira coleção que eu tive. E também os livros não estão mais aqui comigo, se eu quisesse fazer isso, começar a ler eles de novo, eu não conseguiria, porque tá tudo guardado na casa da minha mãe enquanto estamos de mudança, tá? Então eu vou começar, a minha ideia é que a cada mês eu vá lendo um livro destes daqui, são 8 ao total, e que eu faça um vídeo por mês aqui falando para vocês como foi a leitura disso e que a gente vá construindo esse acompanhamento juntos, tá? Vou pegar aqui o primeiro livro, mostrar a capa, mostrar a edição para vocês. Ó, estamos falando de O Pistoleiro, primeiro livro, um livro mais fininho destes todos. Vamos ver se tem alguma ilustração dentro dele, alguma coisa, não. Tá? Então é só a capa bonita mesmo. Muito, muito bonita essa edição. Olha aí, ó. E vai ser o primeiro, vou ver se já incluo ele nesse mês de novembro ainda. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira mesmo que o vídeo vai sair.
Vamos ver se consigo ler durante esse fim de semana para já iniciar esse projeto na semana que vem tendo vídeo para vocês, tá? Então, Stephen King, O Pistoleiro, bem fininho. Vamos para o próximo, vamos para o segundo, que é A Escolha dos Três. Muita gente, durante esse período, eu falando que, cara, não funcionou essa série para mim, eu não gostei e tudo mais, o pessoal diz muito que o primeiro livro não é bom, mas que depois a coisa anda. Eu já entendi um pouco como funcionam grandes livros do Stephen King, né? Como, por exemplo, o A Dança da Morte ou Sob Redoma. Então, eu acho que eu tenho uma experiência maior hoje para ler e para aguentar algumas coisas que eu não aguentava na época que eu tentei começar a ler essa série, né? Então, isso vai mudando com a gente também, a gente vai mudando como leitor e acho isso muito interessante. Quero trazer isso também dentro dessa construção que a gente vai fazer lendo todos os livros. Muito bonita a capa do segundo também, A Escolha dos Três, tem um corpinho morto ali, ó, muito, muito interessante. Tá? Parece que todos têm essa contracapa aqui esfumaçada, vamos ver se vai ser isso mesmo. O terceiro livro se chama As Torres Devastadas, e aí nós temos um trem avançando tudo ali, e atrás, de novo, coisas esfumaçadas. O quarto livro é o maior deles, eu acho. Vamos conferir aqui, deixa eu ver o número de páginas para ver se é isso mesmo. São 690 esse daqui, que é o Mago e o Vidro. Para mim, até agora, a capa mais feinha, tá? Mais simples, atrás esfumaçado de novo. Tá? Por enquanto, o que eu menos gostei da capa desses quatro primeiros. Vamos para os quatro finais, e aí aqui tem essa intersecção de dois livros grandes, tá? Tanto o 4 quanto o 5 são livros que têm mais 600 páginas, esse daqui é um pouquinho menor, 50 menos que o anterior, 600 e... são 640 páginas aqui, aquele 690, e atrás também esfumaçado, aqui tem um cavalo e o cavaleiro ali. E aí já começamos a segunda metade, vamos para perto do final dessa história. Bom, o sexto livro, muito bonita a capa também, Canção de Susana. Ó, bem bonita a capa. Não curto muito esse tipo de ilustração aqui, né? Uma ilustração que perde um pouco o realismo para mim quando se trata de pessoas, mas tá legal também. E o penúltimo deles é A Torre Negra. Ó, lindíssimo também, esfumaçado atrás, muito bonito. Esse daqui eu acho que acaba sendo o maior de toda a série, não tinha visto que ele era tão grande assim. Deixa eu ver aqui como esse final é, passam das 700 páginas esse daqui, quase 750, então é sim o maior da série toda. E o último deles é O Vento pela Fechadura, essa capa aqui bem bonita, também fininho como O Pistoleiro, tá? O oitavo livro aí. E ele não tá numerado aqui, todos os livros têm um númerozinho, deixa eu mostrar aqui no anterior para vocês. Todos os livros têm um número ali, e ele não, então eu imagino que seja um spin-off aí, uma sequência de história, um livro que foi escrito depois. Vou trazer essas curiosidades também para vocês durante a nossa leitura. O box ainda veio com este super pôster, aqui ó, bem bonito, que é a capa do primeiro livro, se eu não me engano. E tem aqui atrás toda a jornada, explicação sobre os personagens e sobre essa série. Tá? Depois ainda tem algumas coisas de conexões desse universo com outros livros do King, como por exemplo em It, a Coisa, o Pennywise, apenas uma das formas de aranha, um dos demônios do universo, originou-se em Todashi, o espaço sombrio interdimensional entre as margens dos mundos ao redor da Torre Negra. Maturinha, o tartaruga que se opõe à aranha, é um dos 12 animais guardiões que se sustentam os feixes da Torre Negra. Bem interessante aí também, então, para vocês. Dentro, cara, muito legal também, não tinha visto ainda porque eu não tinha tirado os livros, mas ele tem outras ilustrações ali, ó, e inclusive o pistoleiro lá no meio de tudo isso, tá? Muito legal, tô feliz com a box muito bonita, achei
bem interessante realmente. O preço que eu paguei nela foi um pouco mais de R$ 400, então por 8 livros e uma box eu achei um preço bem justo, me surpreendeu até essa questão, achei que fosse ser bem mais. A gente tem coleções desse estilo que chegam perto dos 1.000, então estava em promoção de Black Friday, mas o preço normal ali é um pouco menos de R$ 600. Acho que ainda está em promoção, dessa noite aqui é a noite de Black Friday, né? Então dá tempo ainda de você procurar lá na Amazon, mas é difícil a gente encontrar livros a R$ 50, ainda mais livros numa edição tão bonita. Não são capa dura, mas ficou bem interessante mesmo. E este é o início desse nosso projeto, o projeto de A Torre Negra, onde vamos ler juntos os 8 livros dessa saga, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, procura nas redes sociais, deixe seu comentário aqui me dizendo o que achou desse vídeo e vamos para mais uma semana. Tchau, tchau, até semana que vem.